tarde, galera, tudo bem? Aqui é o professor Zé Elton, mais um Fractal Revisa. A gente vai trabalhar com vocês a respeito, hoje, especificamente, dos estados físicos da matéria. Galera, nós vimos as propriedades gerais e as propriedades específicas. Dentro das propriedades específicas, nós temos a primeira propriedade, que seria a propriedade relacionada com os órgãos dos sentidos. E a segunda seria os fenômenos físicos e fenômenos químicos. Galera, fenômeno físico é aquele que não altera a estrutura da matéria. Fenômeno químico é aquele que altera a estrutura da matéria. Dentro dos fenômenos físicos mais conhecidos que nós podemos falar, seriam os fenômenos meteorológicos. Você encontra a água nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Já o fenômeno químico poderia ser, por exemplo, a hora que você está fazendo um bolo. Quando você está fazendo um bolo, você pega lá o ovo, você pega a farinha, você pega o leite, você pega a manteiga, bate tudo, coloca lá na forma e assa. Depois que o bolo está pronto, você não consegue absorver mais, pegar de novo o ovo, a farinha, o leite. Quer dizer que alterou a estrutura da matéria. Galerinha, mas especificamente que a gente quer trabalhar com vocês são os estados da matéria. Galera, nós temos inicialmente a molécula no estado sólido, que está aqui. Você tem a molécula no estado líquido, que está aqui. E você tem a molécula no estado gasoso, que está do lado de cá. Quando você fala molécula no estado líquido, sólido, é aquela que você tem, de acordo com o estado de agregação, as moléculas estão bem próximas umas das outras. Molécula no estado líquido é quando elas estão um pouco mais afastadas umas das outras. E molécula no estado gasoso, quando elas estão bastante afastadas umas das outras. Aí, o que mais a gente vai pegar aqui nessa prova de vocês são as passagens, que são conteúdos que vocês vêm vendo desde o sexto ano, vem vendo no nono ano, vão ver no primeiro, vão ver no terceiro e vai cair isso daí para vocês. Quando você tem a molécula no estado sólido, através do aquecimento, você tem uma passagem e essa passagem é o que a gente fala que é a minha fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido, ela vai para o estado gasoso, através de um fenômeno chamado de vaporização. Só que a vaporização, galerinha, ela obrigatoriamente, ela engloba três processos. Ela engloba um processo lento, ela engloba um processo intermediário e um processo extremamente o quê? Rápido. O processo lento, quem trabalha é biologia. Ela vai lentamente, que é a evaporação. Se for um processo intermediário, é a gente da química que trabalha. Você aquece isso daí. A partir do momento que você aquece, você tem o que a gente chama de quê? De ebulição. E um processo extremamente rápido seria a calefação, que ninguém trabalha com isso. Por isso que de vez em quando vocês vão encontrar evaporação se eu estiver trabalhando com biologia. Se eu estiver trabalhando com química, a gente põe ebulição. Galera, eu aqueci, só que agora eu vou resfriar. E quando eu venho resfriando de gasoso para líquido, aquela hora que você dá uma olhada no tempo, nossa, vai cair um maior pé d'água. Não tem nada de pé d'água, vai condensar. Então você tem o que nós chamamos de condensação ou liquefação. E de líquido vai para sólido através da solidificação. Galera, existe um fenômeno que sai de sólido e pode ir para gasoso ou de gasoso para sólido. A gente chama de sublimação. Galera, quando se fala aqui, tem livro de química que traz sublimação de sólido para gasoso e tem livro de química que traz de gasoso para sólido, ressublimação. Mas tudo é a mesma coisa aí. Se você colocar sublimação, tá valendo aí. Galerinha, com isso a gente consegue chegar numa outra parte da matéria que é para que eu possa conseguir chegar exatamente no estado físico que a substância X ela pode estar em alguma temperatura. Então o que você vai ter que saber, galera? Inicialmente vocês vão ter que saber o seguinte: eu vou ter um ponto de fusão e eu vou ter um ponto de ebulição.
Então você tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Vocês jamais serão obrigados a saber o ponto de fusão e jamais serão obrigados a saber o ponto de ebulição. Mas a gente tem que te falar. E eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 10 graus Celsius e aqui eu vou colocar 40 graus Celsius. Se eu faço isso, eu quero saber o seguinte: abaixo da fusão é o estado sólido, entre a fusão e a ebulição, o estado líquido e acima o estado o quê? Gasoso. E aí quando eu faço isso, galera, eu vou perguntar para vocês qual que é o estado físico dessa substância a menos 13 graus Celsius, a menos 5 graus Celsius, a 10 graus Celsius, a 40 graus Celsius e a 80 graus Celsius aí. O que vocês vão ter que saber? Simples. Se é menos 10, e eu já fiz essa tabela, menos 13, se está abaixo de menos 10, vai ser o quê? Sólido. E menos 13 está abaixo de menos 10. Então o estado físico aqui é o estado sólido. Bem, menos 5 está acima de menos 10, mas está abaixo de 40. Qual que é o estado físico? Aí já passa a ser o estado líquido, porque está entre menos 10 e 40. 10 está entre menos 10 e 40. Também é o estado o quê? Líquido. 40 está exatamente na ebulição. Qual que é o ideal você falar? Que você tem tanto líquido quanto o quê? Gasoso. Mas se você quiser falar, você pode falar também estado volátil. Volatilidade é a propriedade que a matéria tem de sair do estado líquido e para o estado gasoso na temperatura ambiente. E 80 automaticamente aqui vai estar no estado o quê? Gasoso aí, porque está acima de 40 graus Celsius. Com isso, dá para vocês, por exemplo, quando pegarem a lista obrigatória aí, vocês vão encontrar no exercício número 3, está falando exatamente que você tem o estanho, você tem o flúor e você tem o césio. Neles, eles têm um ponto de fusão, que você vai colocar sempre embaixo o ponto de fusão, e você tem um ponto de ebulição. E ele vai te pedir na temperatura que ele quer. E aí você automaticamente consegue fazer isso se você tiver esta linha aqui. Tá, e aí o que mais que a gente vai precisar saber para fazer um gráfico perfeito? Para se fazer um gráfico perfeito, nós vamos ver o seguinte: nós estamos e veremos agora a respeito dos gráficos. E os gráficos que a gente vai ver, o primeiro gráfico seria o gráfico de uma substância pura. Então, quando eu falo substância pura, eu vou colocar aqui o gráfico da água, mas o gráfico da água destilada. Então, eu vou colocar aqui a água destilada. Galera, quando a gente tem um gráfico da água destilada, você tem que lembrar que a água ela tem um ponto de fusão e ela vai ter um ponto de ebulição. Então, o gráfico, eu tenho que olhar exatamente as coordenadas, graus Celsius e o meu tempo aqui. Se eu tenho isso, se eu sei que a substância é pura, ele vai ter duas retas, uma a 0 graus e outra a 100 graus. O 0 está aqui e o 100 está aqui. Você vai vir fazer o gráfico dessa maneira aqui, ó. Vem aqui, tem uma reta aqui, vem aqui, tem uma reta aqui e tem uma outra reta ali. Ou seja, toda vez que eu tiver o gráfico de uma substância pura, significa que eu terei dois patamares, ou duas constantes, ou seja, uma reta na fusão e uma reta na ebulição. Galera, quando a gente tem isso, você tem que lembrar que aqui é o seu ponto de fusão e aqui é o seu ponto de ebulição. Abaixo, estado sólido, entre a fusão e ebulição líquido e acima o estado o quê? Gasoso. Esse primeiro gráfico é o gráfico de uma substância pura no aquecimento. O segundo gráfico passaria a ser um gráfico de uma mistura, que a gente fala mistura qualquer. E a mistura qualquer aí, galera, eu vou colocar aqui o gráfico da solução, que a gente vai falar aqui, solução salina. A solução salina é esse gráfico que eu vou trabalhar com vocês aqui. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar uma régua aqui, normal, graus Celsius. E aqui, você de novo vai pegar o tempo. Tá aqui, graus Celsius de tempo. Só que aqui no caso, você vai ter, ó, exatamente aqui e aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó, para ficar bem fácil também o entendimento para vocês aqui.
Você tem um gráfico ali, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui, faz assim. Esse gráfico, o que ele tem diferente em relação a esse outro? Você está vendo que aqui era um ponto, a 0 e a 100. Só que aqui agora existe uma variação da fusão. Você não é obrigado a saber essa variação, mas ela é variável. Existe uma variação da ebulição. Esse já passa a ser o gráfico que a gente fala que é de uma mistura qualquer. Mas aí a gente pode perguntar, mas por que eu sei que esse gráfico é de uma mistura qualquer? É porque, na realidade, ele não tem dois patamares, reta na fusão e reta na ebulição. Mas por que ele não tem os patamares? Por ser uma mistura, ele vai ter pelo menos duas substâncias, que no caso seria a água e seria o sal. O ponto de fusão da água é um e o ponto de fusão do sal é outro. E aí não é igual, então significa que você tem duas variáveis aí. Então com isso nós matamos dois gráficos aí. O terceiro gráfico, galerinha, é o gráfico que a gente fala que vai ser da famosa mistura eutética. A mistura eutética é aquele gráfico que a gente tem, o gráfico da liga metálica, que é aquela liga que a gente tem entre os metais, que é o aparelho de solda. Quando você pega o aparelho de solda e aí sua mãe pede lá, não olha, e você de teimosia vai lá e olha esse trem aí. E você não pode olhar isso, galera. E aqui você vai ter o que nós chamamos de tempo. Só que se você analisar bem, olha o tanto que é fácil o gráfico. Por isso que eu falo para vocês que gráfico é você ter calma. Não adianta você ficar na correria, não adianta, hoje eles não vão te pedir para ficar desenhando, é mais para vocês interpretarem isso. E olha aqui, quando eu faço esse gráfico, eu faço isso aqui, ó. Aqui tem uma reta, aqui assim. E olha que interessante. Aqui agora vocês irão encontrar exatamente o seguinte, ó. Agora sim, eu tenho uma reta na fusão, então eu tenho um ponto de fusão, mas eu tenho uma variável aonde? Na ebulição. Então toda vez que você tiver reta na fusão e variável na ebulição, você tem o gráfico da mistura metálica, que é a mistura eutética que a gente fala aí, ó. Reta na fusão e variável na ebulição. E o último gráfico aqui, para a gente terminar essa parte com vocês, da primeira parte dos estados físicos aí, seria o gráfico da mistura eutética, ou mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica é aquela mistura que a gente vai pegar do álcool hidratado. Então você vai ter o álcool, que a gente fala o álcool hidratado. Este álcool aí que a gente trabalha, que a gente pega na farmácia, que você compra aí, tem álcool a 40%, álcool a 70%. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com vocês nesse álcool hidratado. Quando a gente fala no álcool hidratado, eu vou pegar exatamente aqui, ó. Eu tenho graus Celsius e aqui eu continuo tendo o quê? O meu tempo. Só que agora, galera, eu vou ver o seguinte. Se você analisar legal, dá para você perceber aqui facinho, ó. Bateu o olho, já percebeu. Dá uma olhada aqui que dá para você entender. Esse gráfico aqui agora, ele é contrário ao da mistura eutética. Por quê? Porque agora existe a variável na fusão, mas existe a constante aonde? Existe a constante na ebulição. Aí passa a ser o famoso gráfico da mistura azeotrópica. Galerinha, o que vocês têm que saber de gráfico? É só isso aqui, ó. Se você souber reta na fusão, reta na ebulição, substância pura. Variável na fusão, variável na ebulição, mistura qualquer. Reta na fusão, variável na ebulição, mistura eutética. E se eu fizer variável na fusão e constante na ebulição, mistura azeotrópica. Galera, espero ter ajudado vocês aí em mais uma Fractal Revisa aí. Até a próxima, e aí na próxima nós estaremos falando a respeito de densidade com vocês aí. Falou? Galera, forte abraço, boa prova para todos vocês aí. Valeu!